Fala galera, bem-vindos a mais um Player Talks. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o cara que é simplesmente uma das maiores referências do Brasil em liderança, em integridade, em motivação, capacitação de pessoas e equipes, empreendedorismo e, por que não, inovação. Até porque quem vive de ser tanta referência assim, tem que estar na frente, tem que estar inovando, não é mesmo? Bernardinho, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco aí da sua experiência e das suas opiniões. Obrigado, tá? Obrigado a todo o time da Player 1. Primeiro, assim, você me apresentou um pouco daquilo que vocês hoje produzem, fazem, essas soluções tão inovadoras, diferentes. Já fiquei pensando como é que eu posso usar isso no voleibol como diferencial, né? Como é que eu posso apresentar para o time, vamos botar de estratégia tal, de gamificar essa história, gerando interesse. Muitas reuniões que a gente faz hoje em dia, a garotada, às vezes, para certos conteúdos, tem pouca capacidade de concentração. Eu já estava aqui com a cabeça pensando que diferencial, como é que a gente pode usar isso aqui para reuniões mais interativas, onde eles possam participar de soluções, pensando em estratégia, pré-partidas, pré-campeonatos, né, através das soluções que vocês produzem aí, né, conhecendo um pouco como é que você pode fazer. Mas realmente incrível o que vocês fazem. E vamos lá, vamos conversar e ver como é que eu posso aí estar compartilhando com vocês algumas experiências e falar de gente, de inovação, de time. Enfim, beleza, obrigado. Mas é isso mesmo. Desde que começou a pandemia, as coisas foram todas para o virtual e teve uma enxurrada de live, né? E a live, ela é passiva, e as pessoas também já estão um pouco cansadas desse tipo de mídia. E o nosso desafio é exatamente trazer interatividade, participação, competição, fazer com que a coisa fique mais engajadora para um público que está cada vez mais exigente, né? Então a gente está explorando esses caminhos e vamos ver se a gente consegue, de repente... Você falou uma coisa interessante, porque assim, eu, por exemplo, hoje, quando dou uma palestra online, eu não dou uma palestra, vou lá e dou um talk. Eu faço uma apresentação e aí é interação o tempo inteiro. Né? Você abre a janelinha do Zoom aqui, né, e a gente vai, né, das plataformas, a gente vai conversando, trocando, porque as pessoas querem se conectar, voltar a se conectar, né? O mundo virtual, muitas vezes, e as soluções que vocês, né, têm apresentando, gera isso aí, a pessoa interage, ela participa, né? Isso é muito importante porque as pessoas não estão muito... sentem meio, entre aspas, abandonadas, meio solitárias, ou o que é que seja, né? Eu sempre disse para os líderes, olha, o fato de nós estarmos distantes fisicamente, né, não quer dizer que a gente tenha que ter desconectado dos nossos times. Nós estamos aqui conectados, distantes fisicamente, por te conhecer agora, estamos aqui conversando, já tem uma conexão aqui, estamos pensando em coisas, então, há 1000 soluções. Então, temos que encontrar soluções para que a gente conecte realmente, que a gente traga as pessoas para perto, engaje, né? E que a gente não fragilize aquilo que é o time, que é a cultura, né, inovadora de uma empresa. A gente não continuar produzindo, instigando as pessoas, né, isso com o tempo se fragiliza, né? Você acaba perdendo força, né? Com certeza, e a conversa vai muito por esse caminho. Só que antes, tem vários assuntos que eu quero falar contigo. Mas antes tem um especial aqui que eu quero começar falando por ele. Na real, foi até o principal motivo da gente ter se reaproximado aí de você e chegar nesse momento. Antes do Super Bowl, eu escrevi um artigo sobre o Tom Brady, chamado Um Brady para Chamar de Seu. Eu vou colocar aqui o link dos artigos na descrição do episódio. E, basicamente, ele fala de como que, num esporte tão coletivo, né, como o futebol americano, um cara consegue ser tão importante, tão decisivo, tão impactante. Né, eu postei esse artigo também no LinkedIn, e uma das pessoas que comentou foi o Marcão, que é amigo em comum. Isso. Ele foi nosso convidado no último episódio, e o comentário dele foi: no Brasil, um dos nossos Brady se chama Bernardinho. Então, eu vou ter que começar fazendo uma pergunta aqui sobre o Tom Brady, que depois ainda fui descobrir que você se considera um dos maiores estudiosos do Tom Brady no Brasil. Então, assim, me diz uma coisa. Filho, né? Meu filho também é um estudioso. Meu filho também é... Tom Brady é uma referência, né? Mas vamos falar do Tom Brady, vamos lá. Só que assim, eu quero saber, primeiro, e também falando um pouquinho aí, escutar de você do Tom Brady, qual que é a maior semelhança entre o Tom Brady original dos Estados Unidos e o nosso Tom Brady brasileiro para você? Isso aí vindo de amigo não vale, né? Eu vou dizer para você uma coisa, né? Eu acho que o Tom Brady tem uma coisa que une pessoas de sucesso consistente, tá? De entregas consistentes. A paixão pelo que ele faz. Vai parar, não vai. Eu amo o que eu faço, eu sou feliz ali. 2, essa capacidade
e o entendimento que a preparação, desenvolvimento, a capacidade de... E a entrega no processo era absoluta. Tem tudo que relacionado à última vitória do Tampa Bay Buccaneers, do seu último Super Bowl, eu li várias entrevistas e ouvi muitas coisas de seus companheiros. Tom Brady mandava mensagem todas as noites para todos os jogadores do time. E os caras dizem, cara, você está no huddle, você está ali com um cara que ele olha para o senhor e fala, você fala, o cara ganhou 6, vai para o 7, e o cara fala, você acredita, né? Porque a dedicação do cara, quando eles perdem uma partida na temporada, e o Saints e tal, lá a segunda que eles perderam e tal, não, nós vamos consertar isso aqui, nós vamos ganhar dos caras. Ele fala com tal convicção, porque ele vai se entregar no processo e tal, que ele convence as pessoas. Então, toda noite, antes de dormir, eu recebia uma mensagem dele, cara, Tom Brady. E ele dizia, vamos, porque a gente acredita, porque a gente faz, etc. Então, acho que tem uma coisa de, primeiro, da entrega. Tem a melhor definição sobre por que Tom Brady ser o que ele tem um vídeo de um rival dele, que foi um dos grandes atletas de futebol americano, já parou, perguntaram a ele, né, um dia, mas por que o Tom Brady disse, olha, vou dizer para você uma coisa. O grande erro na escolha, que ele foi escolhido perifericamente, né, 199, ou seja, ele não tinha. Mediram Tom Brady de fora para dentro. Quanto ele era rápido, ele era lento. No combine, que é o teste, né, digamos, o processo seletivo, ele era dos mais fracos, dos candidatos mais... Né, tanto que ele foi no 199, o 6º ou 7º quarterback na lista ali daquele draft, daquele ano. Ele falou, ele era fraco, ele era lento, nem tão preciso ele era, etc, etc. No impacto ele não resistia. Esqueceram de medi-lo de dentro para fora. Quanto ele estava disposto a dar pelo time dele, o processo dele. Então, eu não tenho mais capacidade. Agora, eu digo o seguinte, eu vou me doar o processo. Como eles podem ter over talent, mas não overwork. Ou seja, eu acredito nisso e eu acho que o Tom Brady é um pouco isso. Sabe? Ele tem essa questão. E o grande talento dele, ele não tem o braço do Peyton Manning, ele não tem do que seja, do próprio Aaron Rodgers, a habilidade do Kansas City, lá do Mahomes, mas sob pressão, uma dificuldade, ninguém entrega o que ele entrega. Ou seja, ele sente, é o momento em que ele realmente tem a melhor atuação. Eu, a minha vida inteira, nunca fui um cara talentoso, desde jogador, mesmo como treinador, eu vejo os caras que são brilhantes, mas na pressão nós vamos estar lá e nós vamos entregar. Enquanto outros chokes, os caras sentem, nós vamos fazer. A Olimpíada 2016 ela é um exemplo claro de como a gente conseguiu realmente, não era a geração mais talentosa, desacreditado de certa maneira, porque a gente tinha ficado ouro, prata, e aí começamos mal, mas a gente acreditava e não íamos deixar, enquanto o apito final não soasse, a gente ia até o final e isso tem um pouco disso aí. Eu olho para o Tom Brady, a história dele, eu olho para Bill Belichick, acho que é um cara também excepcional, e eu aprendo, eu estudo, eu tento dali tirar alguma coisa que eu possa aplicar, né, e transmitir para as pessoas. E quando eu vejo alguma coisa assim, eu estava até conversando com uma amiga agora, e ela eu falando sobre vida. Eu falei, mas você às vezes fala como um coach, mas não. Esse termo coach foi meio vulgarizado aqui, né? Vamos falar com uma pessoa que tenta desenvolver o potencial das pessoas. Tem duas coisas que eu abomino: desperdício de tempo e de talento. Quando eu vejo alguém com talento, eu preciso, de alguma forma, tentar ajudar a desenvolver aquele talento, senão eu estou desperdiçando a coisa, não contribuir naquele processo. Então, eu acho que a grande, assim, que eu tento fazer, quando eu vejo isso, assim, como é que a gente pode contribuir para desenvolver essa história e fazer com que a coisa aconteça, né? Desenvolver talentos, contribuir no crescimento, seja desafiando, seja dando suporte. E eu vejo o Tom Brady muito assim, como outros grandes ícones, Michael Jordan. Sabe qual é o melhor insight do Michael, um dos melhores, na série do Michael Jordan, né, no último arremesso, no arremesso final, o Last Dance? Ele fala o seguinte: vencer tem um preço. Você vencer, ter sucesso, tem um preço que você paga. Disciplina, tal, entregar e fazer, etc. Liderar cobra um ônus também. Mas eu nunca cobrei de alguém, ou desafiei alguém a fazer algo que eu não estivesse disposto a fazer. Essa é a essência. Você não vai liderar sem dar um exemplo. Então, acho que se alguém dá o exemplo, você olha para um cara que venceu 7 Super Bowl, 43 anos, como é que você não vai se inspirar com o cara? Você olha e fala, meu irmão, esse cara está ali, eu vou fazer. Pô, mas o Bernardinho já ganhou tudo. Não, tem um próximo. É um processo. Vai chegar lá primeiro, vou sair por último. Então, um dia eles vieram aqui em casa comemorar,
Pô, você não veio com a gente? Estou estudando. Tem o próximo jogo para fazer, tem o próximo desafio a ser enfrentado. É difícil, é duro? Muito. É uma coisa que uma vez estava numa entrevista com um cara que é um desses influencers bacanérrimos da internet, tal, do Instagram, e ele perguntou, mas Bernardo, isso é um pouco insano, um pouco, né? Pô, é duro, é insano. É o processo. O processo ele é duro, ele é insano, mas é o processo. Tem duas dores que a gente vive. Eu sempre falo isso, né? E hoje até postei uma coisa, as pessoas ligaram a isso. Todas as postagens que eu faço, Flávio, tem uma única objetivo. Eu não estou ali postando uma verdade. Eu estou postando alguma coisa que me faz refletir. É um convite a uma reflexão coletiva. Quando você posta um artigo do Tom Brady e o Marcão me mandou, me fez refletir sobre aquilo que cara, isso mesmo, cara, é isso aqui e tal. Então, tudo que me leva à reflexão, eu quero compartilhar com as pessoas, para que elas reflitam também. Eu não vou ensinar nada. Porque as pessoas aprendem a partir de um impulso qualquer, e alguém às vezes tem que dar esse impulso. Tem que dar o push ali, tem que apertar o botão. Então, tem a ver com isso. Eu falo sempre isso, tem duas dores. Você escolhe uma das duas. Ou você vive a dor da disciplina, que é o processo, a dificuldade. Você, puxa, acordei às 4 e pedalar. Se eu quero fazer uma prova de meio Iron, não de Iron, se eu quero isso aí, tem que fazer. Aí eu virei a noite estudando. É o processo, é a dor da disciplina. Ou você vive a dor do arrependimento. Eu não fiz. Vai sofrer também. Eu digo para você, não existe dor pior do que a do arrependimento. Não tem a menor dúvida. Agora, sem fugir da pergunta, qual que é a maior semelhança que você acha entre você e o Tom Brady? Onde que você consegue ver assim, cara, é ali que é o principal elo? Ou você acha que é o todo ali? Mas tenta achar um... O principal é a paixão pelo processo. Assim, você perguntar, olha, você não vai dar mais nenhuma coletiva de imprensa, eu vou falar, oba, você não vai mais estar em televisão nenhuma, não tem problema. Eu quero estar na quadra, treinando, fazendo, e de novo. E é o que ele faz. Muitas vezes nas férias ele está lá no rancho com os caras, etc, tal. Tudo bem, eu digo assim, é isso. Para depois poder estar onde ele está e conquistar, ok. Mas é o processo. Acabou, uma semana depois já estava lá no virtual, treinando, fazendo. Por que isso? Né? Aí você fala assim, férias é um termo para mim que eu tenho que procurar no dicionário. Porque assim, eu estou pensando, como é que eu vou fazer melhor? E você pega os melhores, né? Em todos os esportes, cara, é um padrão, né? O Phelps fala isso. Nos anos, ele disse que ele não teve um dia de folga, um determinado ano da carreira dele, onde ele mais entregou. Você fala, pô, cara, mas tudo bem, foi a forma, etc e tal. É o seguinte, eu fiz a mais de todo mundo, eu preparei mais de todo mundo, né? Então eu acho que é um pouco disso. E tem uma coisa assim que eu acho que é muito do Tom Brady também, claro que ele é mas é uma coisa muito de time. Ele é um cara de time. Tem um fato, não sei até que ponto ele é totalmente verídico. Ele fez uma propaganda anos atrás de um cartão de crédito, uma bandeira qualquer de um credit card desses. E ele era né? Então, vamos botar uns figurantes, como se fosse, né, são os defenses da turma dele lá, que protege ele dos trogloditas que vêm de lá para tentar atacá-lo, né? E aí você pode ele botar os caras de capacete, né? E ele com um smoking lá na cabeceira da mesa, fazendo lá propaganda. Ele falou, eu quero que ponham os meus aqui, para que eles participem disso. E que eles tenham os cachês, etc. Tal, que ele ia fazer. Ou seja, ele é um cara de time. Isso é uma coisa muito importante. Quando eu olho para o Bruno, meu filho, eu vejo isso. E 2, a similaridade é a seguinte, eu não tinha talento, meu filho não tinha esse talento todo, ele chegar, nós acreditamos nisso, naquilo que ele acreditou, porque ele não tinha. Ele não era titular sequer na universidade, ele foi também, se tornou comeback kid depois, mas ele foi contestado, ele quase não foi, né? Então, é uma coisa, tem uma história muito interessante, depois busquei esse vídeo, de um cara que era um pouco, sabe aqueles tutores da universidade, ele jogava em Michigan, que preparava. E ele chega lá, tal, vai falar com o cara, e ele dizendo, olha, aqui, que ele queria mudar de universidade, que ele queria jogar, ele queria playing time, tempo em campo. Você diz, olha, você vai para outro lugar, é a mesma coisa. Rapaz, e aqui? E ele dizia, toda sexta-feira, um rapaz jovem, num campus universitário, ele estava lá se preparando para a partida de domingo. Eu dizia ele o seguinte, ele dizia uma coisa assim, don't explain, don't complain. Show up and do your best. Ou seja, não se explica e nem reclama. Aparece, dá o seu melhor. Se você tiver a oportunidade no domingo, no dia do jogo, de novo é domingo, você vai dar o seu melhor quando tiver a chance. Se fosse 5 minutos, 10 minutos, não importa. E o cara fala, toda sexta-feira, aquele garoto
boa pinta, agora podia estar na universidade lá, festa, aquela coisa toda. Ele estava lá, ele estava lá, ele estava lá. Foi por isso que ele pagou. Então, eu acho que eu acredito nisso. Eu, de uma certa maneira, vivo assim. E traz do esporte pro meio corporativo, né? E aí eu quero fazer já esse link, assim, porque eu amo esporte, jogo futebol, jogo futevôlei, e eu sei o quanto que se aprende com o esporte, né? Com a competição. E tudo que você está falando, né, do draft ali dele, que foi muito visto ali, a parte técnica, a gente está falando que não foi visto a parte de soft skills, que hoje em dia é o que só se fala que está super na moda, né? Você tem, trabalha demais liderança, empatia, resiliência, trabalho sob pressão, uma comunicação mais eficaz. Então, eu queria fazer esse link e te perguntar, primeiro, qual o principal desafio dos líderes agora com esse afastamento, né? O que teve que mudar, o que teve que se adaptar para conseguir manter um grupo coeso, um grupo capacitado, um grupo que está ali na mesma linha? O que passou a ser mais difícil nesse momento aí de afastamento? Cara, a primeira coisa é aperfeiçoar a comunicação, apesar do distanciamento. Né? Porque como você vai ter empatia se você não comunica? Como você vai desenvolver a empatia? Né? As pessoas sofreram mais diversos tipos tiveram mais diversos tipos de reações durante a pandemia. Uns ficaram mais assim, outros foram buscar, cada um tem a sua forma. Né? As pessoas são diversas. Né? Então, eu acho que como é que a gente mantém um time conectado, comprometido? Como é que a gente mantém a cultura? Como é que a gente alimenta as pessoas em direção ao nosso propósito? Qual é o nosso propósito? Como é que a gente vive isso diariamente, tendo esse afastamento? Né? Até colocar em prática, né? Porque Exato. quando está um do lado do outro é muito mais fácil. É claro. Agora, tem dois aspectos. Meu, eu digo isso, cara. Vocês aí na Play 1, vocês são atletas corporativos. Vocês têm metas, vocês têm planejamento, vocês têm prazo, vocês têm processo. É como um esporte. Vocês têm que entregar resultados. Nós também, é um outro tipo de resultado, mas é uma indústria diferente, mas é uma indústria também. O único asset são pessoas. Não tem produto, não tem serviço, é gente só. Nós somos uma empresa de RH, de gente. Vocês têm tecnologias, têm uma série de coisas. Não que não tenha tecnologia envolvida, mas o nosso é gente, eu não desenvolvo nenhum produto. Né? É gente que eu tenho que desenvolver, a tecnologia utilizada para capacitá-los, para dar condições. Ok. Então, o que eu acho é que a similaridade é absoluta. Né? É a mesma coisa. A gente tem que criar times. Liderança tem que, antes de tudo, fazer times. Entregar resultados. Senão vira eloquência. Um discurso bonito, mas não entregou nada. Então, nós não conseguimos capacitar, escolher as pessoas certas. Eu sempre digo isso. Porque não são as melhores, são as certas. Se elas não estiverem alinhadas aos nossos valores, não acreditarem no nosso propósito, é isso que nós queremos fazer. Porque o propósito é algo importante. Vamos pensar no propósito, é algo que nós acreditamos, que nós realmente buscamos. O que a Play 1 ela pretende fazer? Não é só criar soluções, ela realmente contribuir para impactar positivamente negócios, pessoas, etc. Então, existe um propósito, X, que torna as pessoas mais disciplinadas. Ela vai acordar, não porque ela vai bater a meta do mês, porque ela realmente está impactando as pessoas. Caramba, criamos uma solução que gerou, você me mostrou lá o curso de direção defensiva na Clabin. Cara, a partir daquele curso, 0 acidente. Aquilo faz, cara, nós criamos uma solução que gerou um bem-estar, impactou aquela comunidade, daquela empresa de milhares de pessoas. Isso é cada vez mais importante para as pessoas. Eu dou aulas na PUC. Nós fazemos sempre um questionário. Como é que você quer mudar o mundo para a garotada? Né? Você perguntasse quando eu estava na PUC, nos anos 80, fazendo economia, você queria a grana. Mercado financeiro, vou ganhar um monte de dinheiro. Depois eu vou fazer uma série de caridade. Você vai ganhar grana, depois mais grana, depois mais grana. Aí você compra um avião, um helicóptero. A garotada hoje, eu quero construir um projeto que impacte a minha tribo aqui, a minha comunidade, o mundo. Ele quer alguma coisa assim. Qual é a preocupação da garotada? Como é que eu vou viver disso? Eu falo, não se preocupa não, a minha resposta é essa. Tem os dinossauros que não fizeram nada disso, que ganharam dinheiro, que querem se associar para essa natureza. E querem coisas bacanas que impactem positivamente o mundo, a sociedade, a comunidade, quer que seja. Então, isso é muito legal. Então, o que eu digo é o seguinte, essa similaridade, vocês têm uma coisa de tecnologia muito forte, óbvio. Aí você vai lá e você encontrou o novo Steve Jobs. Cara, você foi lá e recrutou o Steve Jobs, saiu lá daquela... traz esse garoto pra cá. O cara é um gênio. Cara tem soluções, qualquer gargalo, o cara vai e pum.
Daqui a um mês você não aguenta mais ele. Aquele eu convoquei aquele atacante, que ele é um monstro, aquela menina, ela derrubou todas as bolas. Daqui a um mês eu quero mandar ele embora. Ele deixou de ser bom? Não, ele continua bom no hard skill. Mas ele não se comunica bem. Empatia zero, trabalha mal em equipe, é indisciplinado, vai contra tudo aquilo que a gente acredita que é a força do nosso time. Mas tem que tomar uma decisão. Tanto que eu pergunto sempre aos jovens, você quer ser um líder? Quer estudar sobre liderança para você entender até que ponto você realmente quer, que tem um ônus, né? Responsabilidade, eventualmente, né, decisões difíceis. O líder não quer fazer o que é conveniente, mas aquilo que é certo. O que é certo nem sempre é muito fácil, nem sempre é popular, mas tem que ser feito. Né? E é duro. Eu digo isso. Pensa só, você gosta de esporte. Às vezes a empresa, né, o sócio do delito tropical aqui do Rio, puxa, vai ter que reduzir, mandar alguém embora. Pô, dói o coração. Demitir alguém que você lembra. Mas, eventualmente, o negócio está sufocado. Não sufocado, graças a Deus, nós conseguimos, né? Mas, enfim. Agora, você imagina cortar alguém às vésperas de uma Olimpíada, Flávio. O cara trabalhou, treinou a vida inteira. É um sonho dele e da família dele. 20 anos dedicado àquilo e alguém tem que cortar alguém. Eu dizia, cada vez que eu cortava alguém da Olimpíada, eu morria um pouquinho. Porque no meu coração não há nada pior do que isso. Eu já fui cortado lá atrás, eu entendo. Eu nunca deixei de sentir o que eles sentem. E eu digo, vocês só vão entender isso o dia que vocês estiverem aqui. É. Não vão ter. Porque não existe resposta certa. Essa que é a questão da vida. Você tem que ir vivendo e tem que ir seguindo aí, como você falou, valores, propósito, que você acredita. Inclusive, eu vou ler aqui para você o propósito da Player 1 que você falou. Por favor, quero saber. O propósito da Player 1 é ser a melhor empresa para se trabalhar e se ter como parceira, criando soluções inovadoras e gamificadas que estimulem o aprendizado, a comunicação e promovam experiências memoráveis. Eu acho que passa por algumas coisas que você falou e repara que ela começa por ser a melhor empresa para se trabalhar. Então, começa com gente, começa com a gente ter um grupo coeso, ter um grupo que realmente acredita nisso e que é isso que você falou, vai chegar onde quiser chegar. Se não houver a força do propósito, o time se fragiliza. Times são, fundamentalmente, a força que os times elas são duas. O primeiro é essa comunhão de valores e um propósito que é comum a todos nós. Cara, eu quero isso. Sobre a tecnologia, soluções bacanas que impactem positivamente, que gerem, pessoas aprendem, crescem. Porra, cara, que maneiro. Não é só ganhar um prêmio, não, mas olha só quantas pessoas, sabe? Então, isso aí, muito forte, bacana. Começa com gente e termina com gente. É isso. Atrás disso tudo tem gente. Então, tudo tem gente. Bacana. Tudo tem gente. Primeira coisa é alimentos de valores e um propósito em comum que a gente share. São shared values, né? Um purpose shared. Isso é fato. Segundo, tem um inimigo em comum. Eu digo isso, né? Lá atrás, pré-pandemia, que foi a maior crise que o mundo viveu, Segunda Guerra Mundial. Britânicos e americanos se uniram a inimigos, rivais soviéticos para combater o nazismo. Eles eram inimigos. Tanto depois que eles derrubam e derrotam o nazismo, né? O que eles fazem? Se dividem de novo. Eles não eram únicos. Mas o inimigo comum os une. A minha preocupação nos dias de hoje é com essa politização, com essa coisa toda, porque nós temos um inimigo comum muito claro e nós não fomos capazes de trabalhar como um time de verdade. Por mais discordâncias filosóficas que tenhamos, isso tem que estar à parte. Depois nós voltamos a discutir ideias políticas. Nesse momento, não. É discutir dois temas só. Vidas humanas, saúde, e vidas humanas, economia. Eu dizia, não, mas você é insensível. Não! Vai morrer gente de fome, vai morrer negócio, e isso vai gerar um impacto também na saúde, inclusive na saúde mental, não só na questão, né? Porque as pessoas vão, tensão, apreensão, né? Então tem tudo para mostrar que existe insensibilidade. Muito pelo contrário, é óbvio. Estamos falando de vidas em todas as instâncias. Mas não temos a capacidade de fazer, porque a comunicação é péssima, tudo. E eu não falo de A, de B, tá? É geral. Sim, geral. Desculpa, é geral. Você pode acreditar, e eu respeito tudo. A nossa incapacidade de comunicação hoje, porque a gente não se vê como um time. Dentro do time, vocês vão buscar uma solução. Não há discussões? Ou a toda solução ela vem de unanimidade? Duvido. E que bom que existe essa diversidade. Nós queremos chegar à melhor solução, mas nós vemos caminhos diferentes. Faz parte. Eu quero sentar na mesa com você e você me convencer, pela sua capacidade, de tudo que eu pensava errado. Eu vou sair muito mais sábio daquilo. Eu quero ser o mais ignorante da mesa.
Mas aqui a gente não quer ser, a gente quer sempre convencer o outro. E quando vem alguma coisa, a gente quer desqualificar o outro. Nada pior do que isso, né? Mas que bom que essa parte de diversidade também agora também está na moda, está em voga, porque demorou muito tempo para pessoas perceberem que realmente trazer opiniões diferentes, pontos de vista, mundos diferentes, é que realmente vai levar a coisa a evoluir, porque se tiver uma visão só... Exatamente, mas eu acho que ainda falta a prática efetiva. A gente fala de inclusão, diversidade, mas quando eu falo de política, eu não quero falar de política, eu quero falar do seguinte, de algo que deveria estar abaixo daquilo que é, primeiro, respeito às pessoas, está acima de tudo. Então, respeito às pessoas da vida. Quando a gente fala de Covid, estamos falando de tudo isso também, né? Qualquer pessoa tem que ter o melhor tratamento, acesso a tudo e tentar, de alguma forma, sobreviver a isso. Mas aí, muitas vezes, não se respeita, não se faz, não tem. A gente fala disso, é um tema relevante, as empresas estão cada vez mais... Vou dizer para você uma coisa, né? O Tampa Bay Buccaneers tinha mulheres na sua comissão técnica, você sabe disso. Isso no futebol americano, que é uma indústria absolutamente masculina, machista de uma certa maneira, isso é uma ruptura, né? Uma disruptura incrível. Na seleção masculina de vôlei, durante muitos anos, nós tínhamos 2 mulheres na comissão técnica. A minha manager era uma mulher e a minha estatística é uma mulher. Ou seja, eu preciso de visões diversas, complementares, óticas diferentes. Olha, tá aqui, não. É uma ótica diferente, uma sensibilidade diversa. Eu preciso daquilo. É tão claro, na prática ver isso, mas às vezes pela questão... E isso está sendo, obviamente, colocado hoje. Mas precisa ser praticado de uma forma muito mais efetiva. Muito mais. Mas vamos chegar lá, é consequência. Não, claro, tudo é processo. Tudo é processo. E educação, né? Claro. Educação, comunicação... Então, até está falando aí, você falou um pouco aí das nossas soluções que eu apresentei. Em todas as soluções que a gente traz, a gente tenta trazer mecânicas de gamificação, dinâmicas sociais, exatamente para estimular também essas habilidades que a gente estava falando dos soft skills, né? Participação, envolvimento, colaboração, competição. Você já teve experiência com gamificação? O que você acha aí de usar games para comunicação e aprendizagem, principalmente aí quando a gente está vivendo esse momento de afastamento? Eu sou um dinossauro, então minhas experiências são poucas, mas vejo cada vez mais, começo a, vejo minhas filhas, vejo, inclusive, os jovens, cara, eu tenho uma menina que jogou comigo essa temporada, tem 16 anos. Então, assim, é uma geração que está muito ligada a essa questão, ela quer interagir, ela quer se conectar via, e os games são uma solução incrível para isso. Conectar, fazer, interagir. Aí você faz uma coisa coletiva muitas vezes, enfim, tem N soluções. O que eu vejo hoje, o que eu quero exatamente, apesar... Eu falo sempre... Né, tem uma coisa de liderança muito interessante também, Flávio, que é o seguinte. Há uma coisa... A sua liderança começa a ser posta em xeque. Eu até postei alguma coisa sobre isso, porque para reflexão. Sempre reflexão. Não é para ensinar nada, não é para ensinar ninguém. Quem sou eu? Que é o seguinte. As pessoas, quando deixarem de vir a você, quando você diz que você também tem uma posição de liderança, de autoridade, se elas deixam de vir a você, isso é preocupante. Primeiro, elas deixam de vir por uma razão mas não é tão grave. Elas acham que você não tem capacidade. Eu não vou no Flávio, porque ele não entende nada de vôlei, eu quero a minha dúvida sobre vôlei, eu não vou aí. Mas a segunda, ela é grave. Quando elas acham que você não se preocupa com elas. Agora, quando eu não tenho capacidade, se elas coisas eu não tenho, eu quero me informar, puxa, gamificação pode ser, porque eu vou lá na Play 1, falar com o Flávio, né, e vou falar com ele para ele me dar uma solução aqui. Eu tenho interesse em buscar soluções, né? Eu não tenho capacidade, mas a minha capacidade não é ter o conhecimento de tudo, é conectar pessoas, trazer eles, etc. Eu tenho capacidade de buscar soluções. Se elas não acreditam na minha capacidade de buscar, é ruim, mas se eles não acreditam no meu interesse em ajudá-las, acabou, não tem liderança. Porque a nossa primeira coisa é nós nos ocupamos das pessoas. Há um livro muito interessante chamado Welcome to Management. E no início, do cara que tem um podcast chamado Learning Leaders, Ryan Hawk. E ele fala que ele, logo no início da carreira dele como um gestor, lá atrás, quando ele passa de um player para um gestor, entra uma senhora, que é um pouco um assistant dele lá, e começa a falar de coisas pessoais. Estou me divorciando, falando de coisas pessoais. E ele, olha, o que eu tenho a ver com isso, né? Ele pensando. Aí eu falei, tudo. Porque agora eu sou o líder dessa equipe. É o meu pessoal que eu vou ter que, de alguma forma, endereçar, tentar ajudar, tal, alguma coisa, porque é uma pessoa que trabalha comigo. Há um problema pessoal que eu vou tentar, de alguma forma, ajudá-la. Talvez eu não sei como, mas o fato de eu estar ali, ouvi-la, né, me sensibilizar,
mostrar empatia, aí sim, está sendo um líder. Né? Então, assim, isso serve para tudo, no esporte, nas empresas. Né? Então, liderança é liderança. Né? Você tira as pessoas de uma equipe, ela não é nada. Você tira as pessoas de uma empresa, ela não é nada. Então, assim, se você tem que se preocupar com alguma coisa, é com a vida delas, é como que isso vai impactar tudo, né? A saúde, o envolvimento, a motivação, porque a coisa tem que ficar em pé e tem que ser boa para todo mundo. O gestor lida com números, com parâmetros. O líder lida com gente. Pô, estou aqui ajustando, eu vou ver lá a estatística, aqui, ali, o que? Estou managing isso. Gente, eu estou leading. Né? Aí, propósito e tal, cultura. Né? Viver esses valores todos os dias. E aquela história, walk the talk. A gente pode botar lá, o propósito está lá na parede, lindo, bonito, né? Um game que fala do propósito, tal, mas se a gente não viver isso todos os dias, esquece. Né? Você vai lá ter os valores. Depois, viver todos os dias não é tão simples, né? Falando em cultura, uma coisa que a gente está precisando aqui no país é criar aí uma cultura de educação, né? Eu acho que a nossa educação é um dos maiores problemas, maiores defasagens que a gente tem. Infelizmente, até o início da pandemia, né, o ensino online ainda ele tinha um pouco de preconceito, era um pouco contestado. Agora eu acho que um pouco menos, mas ainda continua. E você tem envolvimento em uma série de iniciativas, né, de cursos e plataformas de ensino online. Qual que você vê que é a importância do EAD na educação, na capacitação, no treinamento das equipes? Eu acho o seguinte, todas são ferramentas. No mundo atual, não existe um canal, omnichannel. Ou seja, quando eu comecei a dar aulas na PUC, há uns 5, 6 semestres atrás, dar aulas, eu vou lá compartilhar experiências, tem os professores e tal, mas ok. Chama-se liderança empreendedora a matéria, ou seja, jovens empreendedores que vão compartilhar experiências de liderança e até para que eles pensem em gente. O cara é bom de tecnologia, mas ele é bom de gente, ele forma time, ele se comunica, enfim, ok. Eu dizia, não temos que desenvolver disciplina, então temos que ler mais. Ler, como é que eu vou me conhecer um pouco mais de Steve Jobs, ou do Bernard ou daqui e dali, se eu não ler? Eu não vou ter acesso a essas pessoas, alguns já morreram, outros eu não vou ter acesso nenhum. Então, ler é algo importante. Até porque líderes leem. Nem todo leitor é um líder, mas todo líder, do modo geral, é leitor. Ele lê, ele se interessa, ele quer saber dos assuntos, ele quer conhecer pessoas, se inspira através de pessoas, ok. E aí, então, com o tempo eu comecei a ver, não posso exigir só a leitura como um canal de informação de conexão. Podcasts já foi introduzido como um dos elementos. Então, é óbvio que então é o omnichannel. Então, se perguntar qual é o futuro, o presencial, é claro que ele vai existir para você interagir, faz networking. Mas o conteúdo pode estar tudo aqui. E cada vez mais as pessoas têm acesso e lidam bem com isso. Diferente. Lá com a minha geração, só no EAD, talvez eles sofram porque o mindset é um pouco diferente. Né? Mas também estão se adaptando, todos nós estamos, damos aulas em plataformas, né, virtuais, etc. Mas o fato é, eu vejo que essa combinação de coisas é incrível. Não dá mais. É como um negócio que era só presencial. Desculpa, só no presencial não vai. O negócio ele tem que ter e-commerce, ele tem que ter conexão. Ponto. É a combinação das coisas. Mas uma coisa não elimina a outra, porque a experiência do presencial ela é importante. Elas são complementares. Agora, como a gente cria... E cada vez mais, agora eu acho que a importância da EAD o espaço que ela vai ocupar é cada vez maior. Não acho que ela deva ser única, até porque networking, uma série de coisas que você pode fazer, e gerações, obviamente, você estar ali. Tem algo que a gente tem alguns pequenos pontos. Você fazer um happy hour virtual não é a mesma coisa que fazer um happy hour virtual. Por mais que você desenvolva a coisa, não é. Não é. Agora, há N experiências que virtualmente são incríveis, há N compartilhamentos de coisas são incríveis e eu digo a vocês, cada vez mais ocupará um espaço. E o que vier no futuro será uma combinação disso. O EAD ele vai estar presente fortemente e de uma forma cada vez diferente. Uma coisa é o EAD nós aqui, outra coisa, poxa, são os games, são soluções que surgem a cada momento, assim, inteligência artificial, uma realidade aumentada, tudo que está surgindo e numa velocidade incrível vai estar presente. Agora, se perguntar para mim, eu tenho filha de 19 e a filha de 11. Né? Engraçado, nós estávamos aqui ontem no meu quarto, ela veio para fazer um texto de 11, né?
sobre mitologia, um texto em inglês, estamos aqui falando de mitologia e tal, coisas dos mitos, como é que eles impactam a vida das pessoas. Cara, muito interessante esse debate. Se ela me perguntasse aos 11 anos, pai, o que você acha que tem que estudar lá na frente? O que é o futuro? Eu não sei qual vai ser o futuro. Não sei. Alguma coisa de tecnologia, ok, raciocínio lógico, pá, legal, CT. Mas eu sei que se ela desenvolver o que a gente chama de soft skills, que eu chamo de people skills, disciplina, resiliência, capacidade de comunicação, trabalhar bem em equipe, empatia com as pessoas, né? E assim, outras ferramentas mais. Se ela tiver isso, certamente ela vai encontrar uma bela posição nessa história, onde quer que ela queira. As respostas vêm, né? Elas vêm, você vai buscar. Né? O hard vai estar ali, você vai fazer e tal, tal. Jack Ma, do Alibaba, ele tem um vídeo muito interessante onde ele fala eu mudaria totalmente o negócio das escolas. Eu já dizia isso, eu não tenho a capacidade dele. Eu ensinaria coisas como arts, o jeitinho de arts, né? Sports, entrepreneurship. Eu diria isso. Se tivesse alguma responsabilidade no projeto de educação do país, né, eu diria o seguinte: no turno, ok, você tem questões, né, conteúdo acadêmico interessante, teorias, desenvolvimento aqui, ali e tal, mas no contraturno, esporte, arte, people skills diversos a partir disso. Quer desenvolver disciplina? Você que gosta de esporte, disciplina e resiliência. No esporte, você aprende a perder. E você perde de novo. Você se machuca, de novo, você volta. Resiliência. Disciplina. Você vai conseguir executar aquele saque se você não treinar, repetir. Disciplina. E a defasagem do tipo de aprendizagem que a gente tem, a gente, como ser humano, tem que comer, né? Como o animal tem que comer. A gente sai da escola sem saber fazer um arroz. É isso. A gente sai da escola sem saber trocar a resistência de um chuveiro na tua casa. Você fica dependente por coisas que você não aprendeu que são básicas. Você sai sem saber falar em público, sem fazer um pitch para alguém que possa te ajudar em alguma coisa. Você sai... Eu quero abrir um negócio, não sei nem por onde começar. Empreendedorismo. Eu brinco falando o seguinte: aquela garotada que vende, assim, na Barra, né, em vários lugares, que vende bala. Ele vai lá, põe no espelho e sai correndo, ele corre 100 metros para lá, volta num calor danado, descalço naquele asfalto e vai. Ele corre 10 km, 15 km por dia. Né? Disposição eles têm. Será que não daria para eles montarem um negócio diferente, se a gente não der um negócio para ele? E até o esporte, o moleque desse tem um potencial de atletismo lá que a gente não está sabendo. O moleque corre que nem um doido, não cansa nunca, etc. Vai dizer o seguinte: não há projetos. A grande questão é essa, mas falta de projetos. Aí começa com interesse, aí ideologia, não, cara, desenvolver gente, resolver problemas, cuidar de finanças pessoais, cuidar do negócio, zero. Sai de lá, zero. Né? Por isso que, quando eu falo do além da facul, é além da facul, o que a faculdade não te ensinou? E a gente tenta levar coisas da vida prática. Né? Eu falo, você como empreendedor, você fica olhando aquilo ali e fica pensando, né? Fica querendo fazer. O teu dia tem 24 horas, como qualquer um. Mas é isso aí, cara. Eu acho que o interessante é que a gente está, né, tô conhecendo coisas novas aqui, né, como é que isso é uma área, uma coisa específica, mas como é que isso pode impactar a educação? Gerar interesse, qualquer coisa. A gente fala assim da evasão escolar. Como é que você combate isso? Com coisas interessantes. Se eu não der ao jovem alguma coisa interessante, ele vai fugir mesmo. Aquilo ali é longo, é difícil e não garante nada no futuro. Nada. Vai ser empregado de lá? Vai sair com bolsa? Não tem nada garantido. E tem que ajudar, né? Assim, olha as mídias, você vê. Trabalhos científicos são colocados em estudos gigantescos, monografias enormes. Cara, como é que você vai fazer alguém ler aquilo ali? É muito específico. Você tem que conseguir trocar a mídia e ajudar as pessoas a chegarem até esse conteúdo. É isso. Ou seja, algo interessante. Eu estava postando ali coisas que eu não entendo nada. Aí você vê um curso daquele, semana de segurança ali. Pô, eu já quero jogar para entender como é que funciona isso aqui. Aí eu vou lá. Aí você começa a fazer um game, vai entrando, vai passando as etapas e tal. Cara, qualquer um vai se interessar. É divertido, é gostoso e é instrutivo. Então você cria o quê? Um interesse. E aí quando você cria um interesse, aí ela quer fazer um game dela. Aí ela vai, enfim, quer que seja. Para tudo, né? Estou falando de uma área específica, mas se você não gerar algo interessante, que seja atraente, que seja... Você falou ali,
que seduz as pessoas numa boa, eles têm que ser visto como um cliente. O aluno é o cliente do processo de educação. Eu tenho que seduzi-lo positivamente para que ele se engaje. Senão, putz, isso é chato pra cacete. Isso é longo, não vê utilidade nenhuma naquilo. Nas nossas soluções, a principal persona que a gente coloca é o cara que vai participar do jogo, que vai se envolver com o jogo. Então, a gente tem que pensar nesse cliente final. A gente estava falando aí, você estava falando de jogos para saúde e segurança do trabalho, que eu acho que é até onde tem maior resistência dessa coisa do virtual, né? E agora a gente está também ajudando a quebrar um pouco disso e a gente tem feito bastante coisa nessa área. E é engraçado que essa coisa do real versus virtual, né, o físico com o online, agora principalmente na área de eventos, você também é palestrante, participa aí de um monte de coisa, imagino que no online você também participou. A gente também entrou e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a gente sempre fez soluções, jogos, aplicativos ali para eventos, mas para compor um evento. E agora a gente se viu numa posição que a gente estava sendo a própria plataforma do evento. Perfeito. Né? Então, assim, o que você tem visto, né, que você participa aí desse mundo, que você perde e o que você achou que foi legal, que veio para ficar, que você impactou e falou, pô, isso aqui é bem interessante para eu chegar aí nos meus objetivos. Olha, já existia no presencial pré-pandemia, né, a tecnologia e essas novas soluções já começavam a participar. Ou seja, as pessoas já interagiam, já tinha pergunta, entrava na tela, fazia QR Code aqui para você fazer coisa. Então, já havia uma gênese dessa história, a participação, né, da tecnologia no evento presencial. Que é o evento tradicional, o cara vai, interage vocalmente com as pessoas, etc. Tal. Já existia um momento. Com a questão do isolamento e o evento ter que se tornar virtual, a necessidade de você criar conexão, que nem alguém passando a mensagem, você conectar todas as pessoas. Então, você estava falando de algumas soluções, a pessoa se sente parte do negócio. E eu mudei a minha forma de fazer, eu não quero dar uma palestra, eu quero interagir. Eu quero chegar para a pessoa e dizer assim, olha, o João me perguntou alguma coisa, porque eu quero que ele sinta parte. Vocês vieram com soluções incríveis, os caras fazem tal, postam, não sei o que lá. Então, o cara, ele participou do evento efetivamente, mesmo na casa dele, do quarto dele, do escritório dele, do cantinho dele. Ele participou. Como é aquela história? Quando ele ia para o evento virtual, ele ganhava uma camisa, presencial, perdão, ganhava uma camisa, depois ele tirava foto com os amigos, não sei o que lá. Ele tira uma foto, ele faz, etc. Tal. Então, há tantas soluções que vocês, da tecnologia, foram apresentando, participa de games, passa de etapas, é premiado quando ele tem alguma coisa que ele faz. Cara, isso é conexão, isso é motivante, é o senso de pertencimento. Eu pertenço a essa tribo, olha que interessante. Eles vieram com soluções que me fazem, né? Eu sou dono também dessa história, né? Eu sempre digo isso, ocupe as suas pessoas, não deixe que elas se preocupem, ocupem-nas de coisas bacanas, né? Então, vocês me apresentaram, me mostraram algumas soluções como plataforma, meio condutora do evento, que eventualmente tinha um palestrante, eventualmente tinha lá o CEO falando das questões técnicas. Sim, mas as pessoas interagiam, não ficou uma coisa... Até o cara vai lá, ele desliga a telinha dele aqui, ele está matando aula, né? Ele está ali, aí vai fazer outra coisa. Mas quando ele está interagindo, tem o game, ele tem que passar fase e tal, ele está realmente participando. Então, acho que também isso virá para ficar. Independente do presencial. Mas nós vamos ter, né, uma série de soluções, porque o mundo vai ser isso, ele vai ser híbrido total. E que bacana que seja. O que eu quero é poder estar cada vez mais conectado com isso, para que eu possa participar cada vez mais. Imagina eu estou dando uma palestra alguma coisa, e aí na palestra, quando aparece um chart de alguma coisa, aparece alguma coisa que eles vão ter que interagir lá nos smartphones dele, o que é que seja, ou eles vão ser questionados de alguma coisa, vão ter que apresentar soluções, entendeu? Eu acho que isso é buscar isso aí, que a tecnologia sirva para trazer para perto. Exatamente. Não para isolar as pessoas. A tecnologia é a ferramenta, a dinâmica, como que você vai levar a coisa, a tecnologia vai facilitar. Então, assim, não importa muito se está no físico, se está ali no virtual, se é híbrido, a questão e aí vem outro valor aí que com certeza você traz muito forte contigo, é foco no resultado. É ver o que a gente vai extrair disso. E queria ouvir um pouquinho de você também, que eu sei que você sempre usou muita inovação e tecnologia aí para evoluir nos treinamentos, para chegar a resultados. O que a tecnologia tem ajudado você aí no seu dia a dia e o quanto ainda vai trazer de avanço, tanto no esporte quanto também no corporativo? Cara, eu vou dizer para você uma coisa, Fábio, é difícil prever, porque a quantidade de coisas que surgem, soluções, né,
porque essa garotada empreendedora, jovens que chegam, né, com esse mindset criativo, com uma bagagem de tecnologia bacana, com interesse por isso, eles começam a apresentar coisas e você fala, isso não faz sentido. Daqui a pouco você vê que faz todo sentido. Você, como diz, resiste, porque o cara resiste à mudança. Mas não tem como. Eu sempre busquei, sempre tentei. Né? E hoje as soluções se apresentam de uma forma rápida, ágil, diferente, diversa, que a gente tem que estar o tempo todo ligado. Então, eu digo assim, o céu é o limite, literalmente. Eu acho que as possibilidades são infinitas. As coisas vão continuar acontecendo. Hoje a gente monitora, antes era a qualidade do salto. Hoje toda a energia utilizada no treinamento é monitorada por um chip que a pessoa usa no calção, que tem ali os programas todos e traz aquilo ali. Então você vai direcionar treinamento. Todos os programas que a gente desenvolve, etc., para mensurar coisas, né? E com isso você direciona, porque no final da história tem que entregar resultados. Eu tenho que gerar eficiência na minha equipe e entregar resultado no final. Então, para treinar corretamente, os dados que eu acumulo aqui me fazem ver eu estou mais frágil aqui, eu estou mais forte aqui, como é que eu faço? Então, eles me direcionam. Então, eu digo, o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar a um ponto A. Você está falando, eu estou aqui repensando a Player 1, vamos falar agora vamos B2C, vamos por quê? Nós precisamos criar diferenciais novos diferenciais, novas questões. Digo sempre isso. E não são, às vezes, revoluções, são pequenas coisas. São pequenos passos diários que vão gerar um gap grande ao longo do tempo. A teoria dos juros compostos, né? Inovação sobre inovação geram resultados maiores lá. Então, eu diria a você o seguinte, o inconformismo é aquilo que nos une. Soluções incríveis, mas vocês estão buscando soluções melhores, diferentes, sempre. Tem alguma coisa que você viu aí, ou está vendo que tá vindo como tendência, que ainda nem existe, mas que você já está vendo que vai ajudar muito aí no... No nosso caso, no caso do vôlei, cara, os caras estão desenvolvendo, o cara pega uma série de dados das pessoas e começa a desenhar o raciocínio do cara. Como é que ele toma decisões? É claro que eu tenho algumas coisas onde eu tento ler aquilo, mas eles estão indo para um lado que, cara, chega a assustar. Inteligência artificial e learning machine, para prever... Total. Prever movimentos e pensamentos. Você que gosta. Como é que o Tom Brady processa as coisas? Se eu conseguir antecipar, eu asfixio ele. Como é que o levantador no time de vôlei, como é que ele pensa? Como é que ele reage às diversas situações? Né? E assim, e no mercado é isso. Como é que o meu concorrente reage a isso? Como é que esse mercado vai se comportar para que eu possa, entrar aqui? O mercado corporativo é um pouco... O voleibol é exatamente... Você não tem como impedir, nenhuma empresa tem como impedir que o seu concorrente jogue, ele vai jogar. Ele está do lado de lá da rede. Eu não posso fazer uma falta, segurar o cara, como no futebol, eu posso ali e tal. Não, no vôlei não tem como. Você tem que ser mais eficiente nas suas estratégias, nas suas soluções. E ocupar espaços, senão a bola cai aqui. Esse é o vôlei. Esse é o futevôlei também. Entendeu? Então, é isso. Então, para isso, a gente tem que estar criando, fazendo, inovando. Eu copio e melhoro. Eu vejo aqui, avalio e faço. E o mundo é isso. Né? Então, tem muita coisa. O que me assusta hoje não são as mudanças. As mudanças sempre aconteceram. É a velocidade com que elas acontecem. Não são as novas soluções tecnológicas. É a velocidade como elas se apresentam. Caramba, mas era isso aqui, mas 6 meses depois já não é mais. Então, Deixa eu te perguntar uma coisa aí, tu falou de coach, vou te usar aqui como coach. Das coisas que você viu ali, onde que você vê que tem uma aplicação assim que talvez seja até diferente do que eu mostrei? Perdão, mas onde eu vi, fora ou naquilo que você me apresentou? Não, fora daquilo que eu apresentei, onde que você vê assim, porra, essas soluções, essas gamificações, esses aplicativos, isso aqui ia ser muito legal. Aonde? Eu vi ali, um hall de coisas enorme, empresas das mais diversas, né? No food service, a indústria de base, né? Eu não vejo um lugar onde isso não tenha espaço, não vejo. Ao ver aquilo, eu falei, cara, onde quer que seja, num time de esporte, desculpa, não falar de cultura, não falar de... E cabe de uma forma muito melhor do que eu falar, do que eu viver, ou seja, né? A garotada, você vai ali e outra coisa, ele vai estar indo para casa, vendo em casa, você manda e tal, e ele vai estar ali interagindo. Então eu não vejo lugar
onde não posso estar presente, é buscar uma coisa que se adeque àquilo ali, que seja realmente feito. Né? Então, eu digo a você, sinceramente, eu falo porque eu fiquei impressionado. É um complemento perfeito aí, né? Absolutamente. Mas, assim, diz para mim, onde é que você fala assim, isso aqui não cabe aqui? Fala para mim, diz um lugar. Segurança pública não cabe? Vamos falar de coisas assim que são totalmente... Porra, cara, que loucura isso. É óbvio que cabe. Óbvio que cabe. Já pensou em investir em uma empresa de games, Bernardinho? Já pensei em várias. Eu tenho uma pequena participação na empresa, não trabalho numa área bem diferente, né, que é a Final Level e tal. Mas, assim, eu achei absolutamente incrível, né, o que eu vi aqui e vejo como solução para N coisas, N possibilidades. Assim, eu não tenho nem capacidade, com toda sinceridade. Se perguntar, Bernardo, como é que você fala, vamos falar de cultura, vamos falar de gente, depois vamos falar com as pessoas. Cara, eu quero ouvir vocês sobre isso aí. Agora eu posso ter uma mensagem, vocês vão e gamificam aquilo. Se vocês vão apresentar, aí seria lindo para a gente poder levar, né? E aí, né, ramificar, pulverizar muito mais, então, levar isso a mais pessoas, eventualmente, se for uma coisa interessante. Perfeito. Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente faz. Não, mas nós vamos... Além do nosso papo aqui, depois, né, deixa passar um pouco o tempo aí, a gente vai sentar para tomar um café, eu quero entender mais e quero poder realmente... Porque, cara, eu preciso entender. É um mundo... Eu quero me conectar. É isso, é um mundo infinito de possibilidades. E é isso que a gente está falando, é juntar... A minha pergunta para você, né, que é, eu vou fazer assim, aonde, e você tem muito mais conhecimento da história, Bernardo, nessa área não cabe? Fala uma para mim. Cabe em todas as áreas. Por isso que eu estou falando, exatamente por ser complementar, por ser algo que vai trazer ali interação, engajamento, é uma ferramenta. Complementariedade com outras coisas que já existem e que vão funcionar de uma maneira melhor se for levadas num formato mais interessante. É uma ferramenta que enriquece o processo, sabe? Que motiva, que inspira, que gera, inclusive que, entre aspas, diverte, fica mais leve em algumas situações, o que é importante no processo, né? Não fica... Não, peraí, calma, olha aqui. Pô, que legal, olha que interessante. Entendeu? Eu vi lá, tem uma coisa de educação, alguma coisa relacionada ao Covid, estava lá no portfólio de coisas. Como é que a gente vai poder informar as pessoas de uma forma bacana sobre uma série de coisas que a OMS, o que quer que seja, determina que seja? Não podemos gamificar isso e levar de uma forma muito simples as pessoas das mais diversas? A gente tem feito curso de volta segura ao trabalho aí. Isso aí. Isso não pode ampliar isso? Claro que pode. Claro. Na área pública, usar isso de uma forma responsável. Exatamente. A gente abriu ontem, né, postou aí para perguntas do público, a gente escolheu uma aqui do Léo de Curitiba, que ele perguntou como que numa empresa mais tradicional você consegue, né, uma dica tua, abrir um pouco a cabeça para inovação, para coisas disruptivas. Eu acho que ele trabalha numa empresa mais tradicional, ele está querendo saber aí como ele faz para quebrar um pouco esse... Faz o seguinte, pede para ele ler um artigo, uma entrevista do Jorge Paulo Lemann, que é o empresário tradicional mais bem-sucedido que o país já produziu, cara, ponto fora da curva, e ele se auto-intitula Eu Sou um Dinossauro Assustado. Se nós, do mundo, por exemplo, eu sou sócio de um restaurante no Rio de Janeiro, tradicional, bacana, uma marca incrível, tal. O nosso fundador, o nosso founder, que é o nosso CEO, que é um cara espetacular, já tem 70 e poucos anos, o mindset dele, ele fala, às vezes eu não tenho capacidade, é de inovação permanente. Nós precisamos fazer, nós precisamos estar sempre ali. Então, não há empresa tradicional que vai. Então, é o seguinte, mostrar aquelas pessoas que têm aí, né, são os líderes da história, o quanto o mundo está aí. Então, pega um exemplo, mostra pelo exemplo. Quando Jorge Paulo e eu, nós precisamos rever algumas coisas da nossa empresa, e eles estão revendo uma série de coisas na cultura, que lá atrás era de massacrar, vamos fazer, os rivais são inimigos. Agora não é mais colaborativo, tem conexões. Fala da Ambev. Só um exemplo da Ambev. Nós tivemos o ACO, o Bernardo, que é um cara genial, o Bernardo Paiva, lá na PUC conosco, fazendo uma apresentação para os alunos. E muitos alunos novos da cultura Ambev anterior, sabe, de predador e tal, incomoda os jovens. O mundo não é muito assim hoje, é muito mais colaborativo, de plataformas, de buscar soluções compartilhadas. Agora, ela vê isso, sente isso e gosta disso. Ela é ótima. E ele disse, olha, mas nós estamos revisitando a nossa cultura, não só mais assim. E ele realmente conquistou as pessoas com uma Ambev diferente, muito mais humanizada, foi espetacular. E é verdadeiro. E realmente.
E ele disse uma coisa, isso 2 anos atrás. Nós temos um sistema de partnership aqui. E até poucos anos atrás, apenas 3% dos nossos sócios eram mulheres. Hoje são 25%. Longe do ideal, sim, mas falando 2 anos atrás, deve ser muito mais hoje. Mas a cada 4, uma mulher é uma mulher. Porque a perfeição é o que diz, mas o que é importante é a evolução. Né? Então já estão evoluindo. Hoje, por quê? É a empresa tradicional das mais bem-sucedidas do mundo, a gente fala da BMB, não é do Brasil, mostrando que se nós não inovar, não revisitarmos uma série de soluções, de valores, etc., nós vamos ficar para trás. Lembre-se de uma coisa, o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar ao próximo ponto. O resultado do passado não garante nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidades maiores. Isso no voleibol é tão interessante. Você vê o seguinte, nós ganhamos ouro em Atenas, prata e ouro. Mas nós não ganhamos a prata, nós perdemos o ouro. Porque as expectativas que o vôlei gerou nas pessoas eram de tal ordem que a prata não era uma vitória. A medalha de prata olímpica é bacana, você gostaria de ter uma? Claro, mas não o vôlei. Por quê? A expectativa que criamos. E para continuar entregando, a gente tem que inovar, não se conformar, buscar. Tá bom? Not enough, não é o suficiente. Precisamos ir além. Então, assim, provoquem positivamente. Eu me provoco diariamente. Às vezes eu fico até angustiado. Como é que eu consigo fazer? Eu me cerco de pessoas. Eu não entendo, não tenho como apresentar soluções. Então, cara, para isso aqui, não, vou lá falar com o Flávio, com a turma dele, porque eles vão apresentar uma solução incrível. Eu não quero nunca sair da faculdade, sabe por quê? Eu sou sócio até já de ex-alunos meus. Essa garotada tem soluções que eu não conseguiria encontrar. Assim como eu tenho experiências que eles não vão ter. Eu digo sempre para esse. Love the Founders. Cabelos brancos são interessantes, porque viveram crise que vocês não viveram. Então, eles passaram por isso. Então, tem experiências a compartilhar que não devem ser desprezadas. Eu acho que isso é a combinação. E é uma coisa importante nas empresas de hoje. O conflito de gerações. Não é o conflito. Né? É a complementaridade das gerações. Eu acho que é o bacana da história. O difícil está sendo achar lideranças que têm essa visão. E é exatamente isso que a gente precisa. Eu queria te agradecer muito pela participação, pelo seu tempo, por mostrar que é possível e que tem muita gente. Você só tem que buscar, você tem que parcerar, você tem que buscar essa colaboração, fazer a coisa acontecer, unir forças, que as coisas acontecem de uma maneira melhor. Obrigado aí pelo seu tempo. Agradeço, Flávio, todos vocês da Player One, obrigado. E vamos manter contato, quero conhecer mais e vamos fazer conexões. Eu não sou bom em muita coisa, mas, por exemplo, eu digo sempre isso, né? As pessoas, às vezes, não vão comprar alguma coisa de mim ou não vão investir em alguma coisa, mas abrir a porta para um café, de repente, eles querem ouvir algumas histórias. Então, eu abri portas. E eu acho... E com isso eu posso ajudar as pessoas. Eu descobri uma coisa, Flávio, que eu não estou na indústria de ganhar e perder. Claro, voleibol você ganha e você perde. Quero ganhar mais? Óbvio, até porque senão você não dura muito tempo. Eu estou na indústria de transformação de gente. Se a pessoa passa uma temporada comigo, eu não, de alguma forma, contribuo, impacto, em alguma medida, que seja pequena, com a carreira daquela pessoa, eu falei na minha missão. A minha missão é essa, como a missão de vocês é encantar as pessoas através das soluções que vocês apresentam. Abração, super obrigado, sucesso sempre. Valeu. Super obrigado. Vou nessa, turma. Valeu.